Olá, ouvintes do podcast Contra Controle. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje, a gente traz um tema muito interessante para vocês, que é o CAA, Comunicação Aumentativa e Alternativa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu imagino que sim. Pessoas com limitações na fala utilizam dessa ferramenta para se comunicarem com outras. Então, eu trouxe hoje uma convidada muito especial, que é a Deise Braga. Ela é fonoaudióloga, ela tem uma vivência muito próxima com relação ao autismo, porque ela também é mãe atípica, e ela tem todo um trabalho muito lindo desenvolvido nessa área do CAA. Então, sem mais delongas, vamos ouvir a nossa convidada especial, Deise Braga. Olá, meu nome é Deise Braga, eu sou fonoaudióloga e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu moro aqui em Fortaleza, Ceará. A minha primeira formação acadêmica foi na enfermagem, mas o meu segundo filho recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e com isso eu comecei a estudar para entender como eu poderia apoiar melhor o desenvolvimento dele. E nessa busca, estudei tanto sobre comunicação, gostei tanto da fonoaudiologia, fui picado pelo bichinho da comunicação. E acabei fazendo outra faculdade, larguei tudo, deixei o emprego que eu tinha numa grande rede de hospitais de reabilitação para ser fonoaudióloga, para levar para outras famílias tudo que eu tinha aprendido, todo o conhecimento que eu tinha acumulado ao longo desses anos e que fez muita diferença na vida do meu filho e de outras crianças também. Sobre a comunicação aumentativa e alternativa CAA, o que é exatamente a comunicação aumentativa e alternativa? A comunicação aumentativa e alternativa, carinhosamente chamada de CA, ela tanto pode ser definida como um conjunto de estratégias, métodos para ampliar as possibilidades sociocomunicativas de pessoas com necessidades complexas de comunicação, como também uma área de pesquisa e prática clínica com os mesmos objetivos. Ampliar as possibilidades sociocomunicativas das pessoas que têm dificuldade de compreensão e ou produção de linguagem oral e ou escrita. Quais são os principais tipos de CAA utilizados atualmente? A gente pode dividir a CA em dois grandes grupos: CA apoiada, que é quando a gente usa algum tipo de recurso, e a CA não apoiada, que é quando a gente utiliza só o próprio corpo. Então, a partir de gestos, vocalizações, língua de sinais. Quando a gente pensa na CA apoiada, a gente tem baixa, média e alta tecnologia. Baixa tecnologia, a gente tem muito popular os livros, né, os livros de comunicação. Média tecnologia, a gente tem os vocalizadores e alta tecnologia, a gente tem os softwares que rodam, né, em computadores, em tablets e iPads em geral. Agora, uma dúvida minha: em quais situações ou para quais tipos de pacientes o CAA costuma ser indicado? De maneira geral, para indivíduos que têm dificuldade tanto de compreensão como de produção de linguagem oral e escrita. E algumas situações, elas podem ser um pouco mais especificadas. Por exemplo, crianças com atraso de linguagem, um atraso importante, significativo, crianças que têm dificuldade de inteligibilidade da fala. Eu posso também indicar para adultos, por exemplo, que tiveram um AVC, um TCE, ou que têm uma doença neurológica progressiva, como a esclerose lateral amiotrófica. Então, são várias as indicações. Algumas pessoas também neurodivergentes que têm muita dificuldade de se comunicar quando estão cansados, com problemas de saúde, desregulados emocionalmente. Mas, a grosso modo, teve dificuldade de produção ou de compreensão de linguagem, tem indicação de CAA. Você poderia nos dar um exemplo prático de como a CAA é usada para melhorar a comunicação de uma pessoa que tem dificuldades com a fala? Em qualquer situação que a pessoa queira comunicar qualquer coisa, se ela não consegue falar, se ela não consegue se comunicar de forma eficaz, não consegue ser compreendida, não consegue se comunicar num tempo suficiente para a sua comunicação, ela pode utilizar ou né, qualquer uma das tecnologias que eu já falei
Pode apontar um pictograma, pode ativar um botão num dispositivo eletrônico de alta tecnologia e comunicar exatamente o que ela deseja. Pode ser uma solicitação, pode ser um comentário, pode ser uma fofoca, pode ser um cumprimento, qualquer coisa que ela queira comunicar. Obviamente, é necessário que o sistema dela tenha sido configurado para atender todas essas necessidades. Então, daí a importância de você ter como apoio um profissional que realmente entenda de comunicação, entenda do que precisa ser feito, do que precisa ser colocado no sistema de comunicação para proporcionar essas múltiplas possibilidades. Eu não sei se vocês já ouviram por aí, mas existe uma história que algumas pessoas falam que a utilização da comunicação alternativa, ela atrapalha o desenvolvimento da fala. Então, assim, nada melhor do que perguntar a alguém que trabalha na área, que é especialista na área. Isso aí é verdade, é mito? Qual é o impacto da CA na comunicação oralizada? Nossa, existem muitos mitos, na verdade é o que mais tem. Quando a CA foi desenvolvida, lá no início da década de 50, 60, ela era utilizada exatamente como suporte para estimular a fala, mas ao longo dos anos foi se criando esse mito de que ela poderia até impedir a fala. Existem vários mitos de que a gente não deve colocar muitos símbolos. Existe um mito também de que se a pessoa tem um dispositivo de CA, ela só pode se comunicar pelo dispositivo, como se ela não pudesse mais fazer nenhum gesto, nenhuma vocalização. Então, são muitos os mitos, né, que giram em torno dessa dificuldade do conceito da comunicação multimodal. Eu sou falante fluente, mas às vezes eu faço só um gesto de ok, eu só dou um aceno. A pessoa com necessidade complexa de comunicação, ela precisa e deve continuar sendo validada pela comunicação multimodal que ela escolheu utilizar no momento. Na sua experiência, como o CAA pode contribuir para o desenvolvimento da comunicação oral? Na verdade, não é o objetivo da CAA fazer esse apoio direto à fala. O objetivo da CAA, ele é muito maior do que isso, ele é para proporcionar comunicação. Porém, na medida em que ele influencia a compreensão, na medida em que ele facilita essa compreensão, muitas vezes, se a pessoa tiver todo o pré-requisito, digamos assim, né? Toda condição neurobiológica para falar, ela acaba falando também muito mais e acaba iniciando palavras. Por quê? Porque para a gente falar, a primeira coisa que a gente precisa ter é o que falar. E a CA, ela dá apoio exatamente nisso, na organização do pensamento, na ideação. Então, como ela faz essa organização, ela apoia a fala, embora não seja o objetivo principal. Quais são os maiores desafios para implementar a CAA com crianças e adultos? Os maiores desafios, sem dúvida, são combater os mitos e conseguir o engajamento dos parceiros de comunicação. Os pais, né, de pessoas com deficiência, os parentes, pensando em adultos, eles já têm uma demanda muito grande de outras atividades. Então, às vezes, na correria do dia a dia, isso acaba passando. Algumas pessoas também têm muitas crenças limitantes, principalmente em relação aos mitos. E muito bem intencionados têm dificuldade em aceitar a CA porque acreditam que vão impedir a fala. A gente tem também essa crença da importância da fala e que se comunicar de outra forma não é tão legal. Então, todos esses mitos, essa dificuldade de engajamento são, com certeza, na minha prática do dia a dia, as maiores dificuldades. Quais são os benefícios a longo prazo de se utilizar a CAA para o paciente e para a família? Os benefícios são imensos. O primeiro deles é em relação à conexão, um aumento de conexão emocional, quando vocês conseguem se fazer entender, você sente mais interesse em se comunicar, então isso aumenta a ligação, isso aumenta a conexão emocional. O segundo, redução de comportamentos interferentes, porque muitas vezes as pessoas com dificuldades de se comunicar, ela engaja em comportamento interferente exatamente porque ela não consegue dizer o que ela quer, o que ela precisa. Então, só esses dois, eles já são benefícios muito importantes. Fora que a comunicação é uma habilidade que abre portas para várias outras. Então, o desenvolvimento dessa pessoa só tende a crescer. E, consequentemente, o interesse também nas relações. Os benefícios são inúmeros.
Pais e cuidadores que estão começando a usar a CAA, quais dicas você daria para tornar o processo mais fácil e natural no dia a dia? Procure um profissional para te apoiar se você não tem conhecimento, se você não tem ainda, né, todo aquele know-how de conhecimento para saber o que você vai fazer. Mas pense até lá em começar com coisas simples, suportes visuais para a rotina do dia a dia. Isso ajuda muito na compreensão, na colaboração. E pense também quais são as palavras que você mais usa. Fazer um diário também pode ser uma coisa interessante, das palavras que você mais usa, dos comportamentos que o seu filho mais usa, para que você consiga entender qual é a prioridade ali, por onde que você vai começar. Escolha momentos mais tranquilos no dia a dia para poder começar também, isso ajuda bastante. Como você enxerga o futuro da CAA? Existem novas tecnologias ou métodos sendo desenvolvidos? Conta pra gente. Eu enxergo com muita esperança, com muita alegria, porque a cada dia se desenvolvem novos aplicativos, novas funções. Hoje em dia tem se falado muito sobre a ajuda da inteligência artificial no futuro, na projeção de pictogramas, de pranchas. A gente não sabe muito bem ainda como isso vai ficar no futuro em relação a IA, né, inteligência artificial, porém eu vejo com muita esperança. Cada dia mais também a gente está conseguindo fazer um trabalho de sensibilização das pessoas para a importância da CAA, só tem crescido, então eu vejo realmente com muita esperança. Você poderia citar algum caso de sucesso que teve um impacto profundo na sua trajetória como profissional? Felizmente eu tenho muitos exemplos, né? Muitos mesmo. Eu tenho crianças que reduziram muitos comportamentos interferentes. Eu tenho um menininho que ele usava uma pasta de figuras velcradas e ele jogava essas figuras da janela do 20º andar. Engajava em vários comportamentos de morder, se morder e morder outras pessoas. E hoje ele vai no comunicador, consegue colocar todas as coisas que ele quer, fazer os comentários, fazer os pedidos dele. Tá a coisa mais linda, cada dia mais ganhando em desenvolvimento de comunicação e interesse social. Ele tem 5 anos e ele está se desenvolvendo lindamente utilizando a CAA. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E eu gostaria muito de agradecer pela sua participação, Daisy. Também gostaria de pedir desculpa porque esse episódio demorou um pouquinho mais para sair do que deveria, devido a alguns problemas técnicos, mas saiu. O que importa é isso. Então, eu quero te agradecer muito pela sua participação, pela sua paciência e pelo trabalho tão lindo que você desenvolve junto a tantas famílias, a tantas pessoas e a tantas vidas que você acaba tocando e transformando através do seu trabalho. Mas deixa um recadinho para os nossos ouvintes, para as famílias que estão considerando o uso do CAA, mas ainda têm dúvidas. Qual seria a sua mensagem principal? Procurem perfis em rede social de pessoas que já utilizam. Ter contato com essas pessoas que já passaram por esse momento que vocês estão passando agora, isso vai te dar uma força, uma energia, um gás, porque elas vão te encorajar, elas vão te dizer que não é uma corrida de 10 metros, né, de 50 metros, é uma maratona, mas que no final, né, durante o trajeto, a gente vai colhendo muitos benefícios, muito desenvolvimento, muitas coisas boas, e precisa de um ajuste para ir acontecendo, mas que vale muito a pena. E aproveitando, como as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho ou entrar em contato com você? É muito fácil me encontrar, eu estou no Instagram, com o perfil @daisy.braga_fono. Pode mandar um direct e no próprio link da bio tem o link direto para o meu WhatsApp. Então é super acessível, é muito fácil. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder pela demanda, mas eu estou à disposição, quem quiser me procurar. Tem muito conteúdo gratuito lá, de qualidade, com muitas informações. E mais uma vez, muito obrigada aqui pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui do podcast, principalmente falando de um tema que eu tanto amo, que é a comunicação alternativa e que tem tanto aí por fazer por tantas famílias. Muito obrigada. Antes de finalizar, real oficial, eu vou deixar uma dica para vocês. Tem uma moça não, já é uma mulher adulta, autista, que ela grava conteúdos para a internet e ela utiliza a CAA. Ela é autista,
nível, se eu não me engano, nível 3 do E2 de esporte, ela é não oralizada. Mas através do equipamento, através da comunicação aumentativa e alternativa, ela consegue se comunicar assim brilhantemente. E é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar nas redes sociais. O nome dela é Carol Souza. A página do Instagram dela é Carol Souza autistando, mas ela também grava conteúdo para outras plataformas como o TikTok. Então, se vocês quiserem ver na prática como é que funciona, né, essa comunicação aumentativa e alternativa, procura a página dela, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então é isso, até o próximo episódio e tchau, tchau.